Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentz, a teóloga por formação, e vocês ouviram, é isso mesmo. Eu imagino que quando se Jesus estivesse aqui, assim, em carne, né, encarnado aqui no nosso meio, com certeza ele estaria lá, ó, subindo o morro lá no Rio de Janeiro e com certeza dançando um funk, gente, pode ter certeza. Ai, Francisca, você tá falando. É verdade, gente, Jesus estaria lá fazendo companhia pro povo, sabe? Porque Jesus era fora da curva, é isso mesmo. Às vezes o povo diz, nossa, você é fora da curva, mas eu sou. Por isso eu sou discípula de Jesus, aluna de Jesus, aprendiz de Jesus, entendeu? E eu tenho meus motivos para falar sobre isso, de que Jesus estaria com certeza subindo em algum morro, em alguma favela, em algum lugar onde tenha o povo que é desprezado pelas pessoas que acham que são muito mais importantes do que as pessoas mais simples. Por que eu estou dizendo isso? Porque pelo texto de João 4, né, capítulo 4, no Evangelho segundo João, capítulo 4, ele vai ter um diálogo com a mulher samaritana, né? E é uma região da qual os judeus, como ela mesma vai contar aqui, eles não são muito amigáveis com o povo de Samaria. Eu fiz algumas anotações. Desculpa, gente. Eu sou Francisca Grentz, teóloga por formação, e seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever neste canal, ele é assim orgânico mesmo, eu sou assim. Eu venho aqui, olha, hoje nós vamos falar das letras hebraicas, vamos orar, vamos ouvir um funk, mas claro, tudo com limite. Aqui eu vou falar sobre o quarto evangelho, capítulo 4, que é justamente esse encontro de Jesus com a samaritana. Então, para você que já vem aqui, já sabe mais ou menos como funciona aqui esse espaço, né? Aí você sabe que tem muita coisa boa aqui, porque os conteúdos veiculados aqui são tesouros do Eterno para a minha vida e para a vida de muita gente que está me ouvindo. Eles são tesouros da parte do Eterno para as nossas vidas. Então, se você não é inscrito aqui, eu te convido a se inscrever para que você possa receber os conteúdos quando eu posto, enfim, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. E para você que já é inscrito, olha, dá um clique aí, compartilha com seus contatos no WhatsApp, no Instagram, na parte lá de stories, né? Acho que é isso que chamam. No Telegram, caso você tenha Telegram. No Facebook, eu não tenho mais essas redes sociais, Facebook, essas coisas, porque eu resolvi ter poucas coisas para administrar, então eu parei um pouco. Lá no meu Instagram é família, são coisas pessoais. Então, mas aqui é público, é para vocês esses estudos, algumas opiniões eu dou, enfim. Se você é a primeira vez que você vem aqui, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda de novo a este canal Bíblia com Francisca. Eu vou passar hoje, sabe o que? Eu tava mostrando para vocês, eu tenho mirra, isso aqui é mirra, tá? E eu tenho um estudo a respeito dos perfumes, aromas e perfumes no Novo Testamento. Aí eu vou contar primeiro uma curiosidade para vocês, antes de nós entrarmos no assunto do Evangelho segundo João. A mirra, por exemplo, a Bíblia hebraica, ela descreve a mirra, né, como uma resina preciosa. No que se refere a Israel, trata-se de um produto importado, né? É uma resina, né? A resina de mirra é produzida por uma espécie da canífora, sendo elas arbustos ou pequenas árvores espinhosas, né? Que crescem no solo pedregoso, na Arábia,
na Arábia Saudita, né? Na Etiópia e na Somália, né? No Antigo Testamento, a mirra aparece 12 vezes. Ora, ela faz parte de ungüentos para unções sagradas, conforme Êxodo 30, versículo 23. Lá tem um perfume lá que Deus manda fazer para o templo, mas ele diz que não é para a gente fazer fora disso. É bem legal. Deus é o perfumista do universo, é o grande perfumista do universo. E aí diz assim também, ora as mulheres como perfume, elas usam a mirra como perfume, foi o que eu fiz agora, conforme o livro de Esther, capítulo 2, 12, versículo 12, e Cantares, capítulo 3, versículo 6. Contudo, a mirra também é apresentada como perfume impregnado no quê? Nas roupas. A mirra tem que estar presente na roupa dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. Exatamente, eu passei a minha, porque eu tô aqui como profeta, sou boca de Deus aqui para vocês, entendeu? Não sou sacerdotisa, não sou rainha, sou a rainha do lar, mas eu me considero como uma profetisa sim, porque eu sou boca de Deus, eu tô falando aqui das coisas de Deus, tá bom? Da palavra de Deus por meio das narrativas bíblicas, tá bom? Então, mirra. Tá? Mirra é bem legal. E aí tem todo um estudo, ó. Esse daqui eu peguei aqui um pouco, que é justamente do estudo que eu fiz sobre, ó. Tá vendo aí? Ó. Chama-se Nardo, Mirra e Aloés no Evangelho segundo João. Eu fiz, esse foi a minha conclusão de curso da graduação, quando eu fiz teologia na PUC de São Paulo. Esse texto também está em artigos nas revistas da PUC. Se vocês sapearem e buscarem, fizerem uma busca no Google, vocês vão encontrar esses artigos. Lá tem uma linguagem mais culta, uma linguagem mais técnica, mas dá para vocês compreenderem bem o que se trata. Agora, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo João. Eu nunca sei quando eu olho, para onde eu olho, gente, aqui nessa câmera, sério. Mas tudo bem, não tem problema. Eu quero também trazer para vocês uma coisa que vai acontecer aqui, que vai ser falado, e eu anotei aqui para vocês, até tava fazendo agora. Então, primeiro, é um diálogo com a mulher samaritana, né, no Evangelho segundo João, capítulo 4. Bom, o que significa isso? Samaria, samaritanos. Geograficamente, os samaritanos são os habitantes da região chamada de Samaria, que fica situado na Palestina, ao norte da Judéia, né? E ao sul da Galileia, ao lado ocidental. Deixa eu mexer aqui, para que eu possa ver de uma forma diferente aqui no meu computador. Eu copiei agora isso, já fazendo tipo uma síntese para vocês ficarem atentos ao que é. Então, geograficamente, os samaritanos são os habitantes da região chamada Samaria, situada na Palestina, ao norte da Judéia e ao sul da Galileia, no lado ocidental do Rio Jordão. Sua capital também é chamada de Samaria, né? E foi fundada pelo rei Henri. Henri, por volta do ano de 880, antes de Jesus nascer, antes de Cristo. Mais tarde foi conquistada pelos assírios no ano de 721 antes de Cristo, tá? E reconstruída no século I antes de Cristo por Herodes Magno, ou Herodes Magno, né? Que a gente conhece, ou Herodes o Grande, né? Que deu o nome de Sebaste, em honra a César Augusto. Na língua grega, Augusto significa Sabasto. Sabasto. Desde então, o nome Samaria é reservado para designar a região, e assim vemos o nome de Samaria no Novo Testamento, como consta aqui no capítulo 4. Tá bom? E aí, eu vou ler outra parte aqui que é bem interessante. Eu peguei aqui tá em espanhol, tá? É Dicionário del Mundo
Joânico, não sei exatamente, tá? É do Felipe Fedez e Ramos, isso, tá? Então aqui ela tem uma parte aqui, essa parte aqui eu já li para vocês. E aí eles dizem o seguinte: do ponto de vista étnico, os samaritanos são os supostos, eles estão aqui, tá em espanhol, tá? Eu tô traduzindo aqui parte para vocês. São os supostos descendentes das tribos israelitas de Efraim e Manassés, lá de José, né? Vocês lembram, né? Principais tribos integrantes do Reino do Norte, mesclados com grupos israelitas precedentes dos impérios assírios, helenísticos, e na época de Jesus, a região de Samaria estava habitada por diferentes grupos étnicos samaritanos, judeus, descendentes dos povos indígenas semíticos da região sírio-palestina e também helênicos, descendentes das classes governantes assíria, babilônica e persa, e descendente dos conquistadores gregos da época de Alexandre Magno, ou Alejandro Magno que eles falam aqui, mas é de Alexandre Magno, tá? Do ponto de vista religioso, os samaritanos eram aqueles semitas que adoravam Javé, e a diferença da maioria dos judeus consideravam o Monte Garizim, nós vamos ler no texto, tá? O Monte Garizim era o único lugar válido para se erigir um templo, né? De culto público, né? Então havia nessa época, que vocês vão ver aqui quando eu começar a ler o Evangelho segundo João, capítulo 4, que havia, assim, uma disputa entre o pessoal lá de Samaria, porque eles adoravam Yahvé, o Deus eterno, no Monte Garizim, construído na época. Se vocês assistiram meu vídeo aqui sobre o livro de Josué, né, um pouquinho, vocês vão ter um pouquinho sobre isso. Ou então, se vocês puderem, em outros canais que estão falando sobre o livro de Josué, vocês vão entender o que se fala aqui também, nesse capítulo 4 do Evangelho segundo João, sobre esse Monte Garizim, tá? Então, é isso. Agora, uma outra coisa que vai ser mencionado também nesse capítulo, a respeito do Espírito, né? Que Jesus vai dizer, haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E é desses adoradores que o Pai deseja, né? No sentido de que não vai ser num templo, não vai ser com a nossa própria vida, em qualquer lugar que a gente esteja, que a gente vá, nós vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é verdade, né? E se vocês analisarem bem, a verdade, ela não fica no fundo das coisas, ela sempre vem à superfície, né? Ela está sempre querendo ser vista, tudo que é verdadeiro brilha, está à mostra, aqui, ó. Né? Eu procuro ser verdadeira do jeito que eu sou, gente. Eu sou assim mesmo, eu procuro ser, entendeu? Então, isso não é só conosco, a nossa vida, mas com tudo que a gente vai fazer, nós temos que ser verdadeiros, tá? Então, é mais ou menos isso. Aqui, o espírito, né? Vai falar sobre o espírito, que é também conhecido como parte imaterial do ser humano, né? Alguns chamam até na língua grega de psique, por isso tem os psicólogos, os psiquiatras, todos. Esse povo todo trabalha com uma questão imaterial do ser humano, que é porque nós temos o soma, o corpo, né, a fars, a carne, mas esse povo trabalha com algo imaterial. E aí muitos dizem, mas como é que você acredita em Deus, Francisca, que você não vê? Agora, você trabalha com algo imaterial também. Entende?
essa questão de a gente trabalha com as mesmas coisas, né? Então é isso. Então a psique, que em grego psique em grego, né? Significa alma. Quando chega no português, a gente traduz como alma, né? Em hebraico é nefesh ou ruach, que é essa parte onde fica perto da nossa glote, aqui na nossa garganta. Esse também é o ruach, que é o ar, é o sopro que sai da gente, né? Então isso tudo é relacionado ao espírito, né? Nefesh ou Neshama, que é a nossa alma também. Nefesh é a parte material, né? Neshama e tudo mais. Outros chamam de... Vocês vão ouvir o barulho porque tem gente na minha casa, tá, gente? Outros falam sobre o Espírito Santo, né? A Ruach HaKodesh em hebraico. O que é o Espírito Santo? É o agente principal para a nossa santificação, para a santificação do cristão. Francisca, essa questão de santificação que você fala é sobre os santos da Igreja Católica, aquela coisa dourada, né? Não, gente, não é disso que eu tô falando, tá? Mas o que eu tô falando é que Espírito Santo, a nossa santificação se dá por meio do Espírito Santo, que é o próprio Deus, é Ele quem nos santifica. E na palavra dele diz que nós sejamos santos como nosso Pai o é, tá bom? Então, nós somos chamados a sermos santos, tá? O que é santo, Francisca? Santo também é uma pessoa saudável, é saudável, é ser são, né? É ser saudável em todos os sentidos, tá? Espírito, corpo, alma e mente. Eu fiz tudo ao contrário, mas espírito, mente, alma e corpo, vou dizer assim. Aí já pego todos esses conceitos aí. É uma coisa só, tá? E aí o que acontece? Ele é o principal agente, o Espírito Santo é o principal agente para a santificação do cristão. Portanto, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ou pneuma em grego, ou em sânscrito, Atma. Olha que bonitas essas palavras. Quando vocês ouvirem por aí, vocês já vão saber que se trata da mesma coisa, de forma diferente, com palavras diferentes, com idiomas diferentes. Em várias religiões eles tratam desse mesmo sentido, tá? Então, Atma, né? Alma, espíritos. Em latim é Spiritus Sanctus, né? Que também refere-se a sopro, vento, ar. Vocês que vêm aqui ouvem o Evangelho segundo João, vocês sabem que João trabalha muito essa questão do vento sopra onde, enfim, nós já sabemos como João trabalha em relação a essa questão do espírito, né? Ou o espírito também pode ser essa força criadora que vivifica e dirige todas as coisas neste universo. É essa razão divina que movimenta tudo e todos, ou seja, o Espírito Santo é uma realidade divina, presente e operante, e indica a ação de Deus na humanidade, na história da humanidade, tá bom? Então, isso vocês vão ouvir falar aqui nesse texto sobre o Espírito, né? Então, essa é uma tudo isso que eu falei para vocês, tá bom? Uma outra questão um outro elemento que é usado neste quarto capítulo, nesse diálogo de Jesus com a samaritana, é o elemento água, né? Para muitos que não sabem, a água tá ligada à lua. Eu vou falar também questões do mundo. Tá ligada à lua, tá ligada a sentimentos, aos nossos líquidos corporais. O nosso corpo é formado, se eu não me engano, por 82 ou 72% de água. Então, a água é um elemento, além de ser o solvente universal, né? Para o nosso corpo, para tudo, né? Sem água a gente não vive também. Aí você vai dizer, mas a gente não vive sem Jesus, sem Deus. Sim, gente, olha, não sejamos também tão ignorantes, tão cabecinha dura, entendeu? Existem as coisas pelas quais a gente pode também viver, se movimentar, né? Sentir tesão na vida.
A água é um dos elementos que fazem parte da nossa vida. Sem água a gente não vive, tá? Então, a água é esse elemento utilizado com frequência nos evangelhos, no evangelho segundo João, pelo menos, né? 3. A água para o batismo do cristão, né? Outra coisa que é usado também, a água para a purificação dos judeus, vocês vão ver nesse texto, tá? Conforme João, capítulo 2, vocês lembram que as 6 talhas lá do casamento em Caná da Galileia, Jesus as 6 talhas que estavam vazias, elas serviam para quê? Para a purificação dos judeus, né? Então, lá em João 2, a água serve para quê também? Para saciar a sede de quem? De Jesus, como nós vamos ver nesse capítulo 4, né? No encontro dele com a samaritana, né? Que ele pede água, dá-me água para beber, né? Uma outra questão em relação à água. A água tem um poder curativo. Conforme o quê? Conforme a narrativa de João 5. Vocês lembram que Jesus vai lá no tanque de tem aquele moço lá esperando que o anjo movimente a água, aquela coisa toda. Então, Jesus vai lá e cura o moço no tanque de Betesda. Vocês lembram disso? Então, tá no capítulo 5 de João. Ou em João 6, quando Jesus anda sobre o mar, né? Conforme João 7, a água que brota da fonte de água viva, né? Que ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E agora, eu te convido a vir beber desta água que Jesus dá, tá bom? Eu não vou poder te dar água viva porque eu uso água da Sabesp, entendeu? Então, não sei se ela vem completamente limpa. Enfim, a gente se vira nos 30, tá? Aqui. Mas a água que Jesus te dá, com certeza, ela é fonte, né? Ela vem da fonte, ou seja, ele é a fonte de água viva, né? Que jorra em nosso ser, nos nutre, nos purifica, nos nutre e nos faz viver. Isso é minha, viu? Isso é uma letra que eu fiz. Tô mandando lá pro Rio de Janeiro para registrar isso aí, mas... Oh, meu Deus! Vamos lá. Então, olha só. Vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 4, o encontro da samaritana. Eu vou pegar essa Bíblia aqui, ó. Tá bom? Hoje eu vou utilizar essa Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada. Olha, achei legal essa capa, que ela é toda em couro. Acho que é couro, mas é um corino. Acho que não é verdadeiro, não, tá? É porque hoje nem pode mais essas coisas. Eu não entendo bem esse negócio de... Bom, enfim. Vamos lá. Capítulo 4, versículo de 1. Eu vou ler todo, tá? Essa parte aqui. Capítulo de 1 a 54. Não. Capítulo 1. Meu Deus, é grande mesmo. É o capítulo, acho que é o diálogo mais longo. Até o 42, tá bom? Versículo 1, capítulo 4, versículo 1, de 1 a 42. Vamos lá. Já pegaram suas água, chá, cerveja, vinho, não sei o que você vai tomar aí. Eu só sei que com Jesus é sempre uma festa. Vocês percebem aqui que ele é fora da curva. Prestem atenção para vocês verem como ele é. Quando Jesus soube que os fariseus, eu vou sempre parar aqui, vocês sabem que os fariseus são os peruchins, né? E eles são separados para as coisas do Senhor também, tá? Então, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que o que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Aqui já tem uma fake news, né, gente? Olha lá, Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos dele, mas o povo lá já estava dizendo, olha, Jesus está batizando mais do que João Batista, né? Então, percebam como na época de Jesus já existia fake news, falsas notícias, né? Então, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que
que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galiléia, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria, ou da Samária, né? Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto da terra que Jacó tinha dado a seu filho José. Eu vou fazer um parêntese aqui. Jacó, vocês lembram que é o pai de José, que foi escravo, que foi vendido pelos irmãos, transformou-se em escravo, foi um bom escravo, se tornou governador no Egito, foi um excelente governador, tá? E Jacó, eu vou brincar agora aqui com vocês, Jacó era assim, tipo um patriarca imbrochável, porque Jacó tinha 4 mulheres, e as mulheres de Jacó, elas, para terem uma noite com ele, elas alugavam ele, né? Teve um episódio onde Rúben, né, o filho de Léa, vai para a colheita e colhe mandrágoras, né? E Raquel queria ter um filho de Jacó, né? E não conseguia. E aí o que elas fizeram? Elas sabiam que as mandrágoras tinham um efeito afrodisíaco, era uma planta mágica, aquela coisa toda, né? Então, o que elas fizeram? O que Raquel fez? Eu deixo você dormir uma noite com Jacó, mas você me dá as mandrágoras, porque eu quero ter filhos, né? Então, elas trocaram. Elas alugaram o Jacó, o marido, né? Por uma noite. Então é bem legal essas histórias que vocês acham que é tudo a coisa do espírito, é tudo espiritual, é tudo espiritualizado. Mas no final, gente, é tudo histórias de pessoas humanas que estão ali buscando a sua sobrevivência e fazem de tudo até segulot para conseguir ter um filho, para ficar com o marido, enfim. Então, Jacó era o nosso patriarca imbrochável. Vocês estão entendendo o que eu também estou falando, né? E essa história está lá em Gênesis, acho que é Gênesis 30, 16, o versículo. Leiam que vocês vão dar muita risada a respeito disso, tá bom? As matriarcas, vocês acham que as matriarcas eram bobinhas? Elas não eram, não. Não era como estão pregando aí que as matriarcas eram bobonas e ficavam ali debaixo entendeu? Elas eram ajudadoras, isso é verdade, né? Até a Eva, né? Auxiliar. Deus é nosso auxílio, ora, nós também somos auxiliares dos nossos parceiros, né? Então, fiquem espertos quando falarem a respeito disso. Então, aqui é trazido o quê? A lembrança do patriarca Jacó, né? Então, aqui diz assim: era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade chamada Sicá, né? Perto das terras que Jacó, agora vocês já sabem quem é Jacó, né? Tinha dado a José, seu filho José, que foi governador no Egito. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Sendo o Senhor, ou tu, lá no texto está tudo, aqui colocaram o Senhor, né? Como tu, sendo um judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos.
Jesus respondeu, se conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria o que? Água viva. Olha que lindo, gente. Jesus é realmente fora da curva. Primeiro porque os judeus não falavam com os samaritanos, né? E aí ele vai lá e fala com ela, né? Enfim, ele é um excelente comunicador, né? Aqui, ao que a mulher respondeu, Senhor, não tens nem um baldinho, não tem um balde. Ai, gente, a minha luz aqui tá bem complicada. Deixa eu colocar aqui, pra não te cair aqui. Ah, tá bom, aqui. Ela diz assim, Senhor, tu não tens um baldinho, um balde, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó? Ou seja, Jacó, como eu falei, Jacó era o cara, gente. Olha só, ele deixou de herança, né, de herança para o poço, né, de água para os filhos. Enfim, aqui, ó. Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, né? Bebeu a água. Assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chama o teu marido e volta aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Vocês percebem a questão da verdade, né? O que Jesus quer da gente? Que a gente seja verdadeiro, não importa onde a gente esteja, como a gente esteja, ele quer que a gente seja verdadeiro. Então, ó, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5. Nossa, se um já dá trabalho, gente, imagina 5 maridos, Deus é pai. Olha só, não, tem umas coisas aqui que são muito, muito engraçadas, viu? Porque já teve 5 maridos, e esse que agora tens não é teu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta, né? Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é para adorar em Jerusalém. Que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, Guiné. O que é Guiné? Guiné é mulher, gente. Em grego, Guiné. Guiné é mulher, ele deve ter falado assim, Guiné. Ou então, em hebraico, Ishá, né? Então, Ishá, né? Mulher. Acredite no que eu digo. Vem a hora. Essa parte é linda demais, gente. É aquilo que eu estava falando para vocês. De adorar o Espírito, né? Ishá ou Guiné ou mulher, acredite no que eu digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem no Monte Garizim, como eu estava falando para vocês, que é lá na Samaria, nem em Jerusalém. Vou trocar em miúdos aqui, colocar aqui no nosso reduto. Vai chegar um dia em que nós não vamos precisar adorar o Pai, nem aqui em Aparecida, na Basílica de Aparecida, e nem no Vaticano.
ou nem aqui em Aparecida ou lá em Jerusalém, né? Haverá esse dia, isso não sou eu que estou dizendo, isso é Jesus, né? Ou não vamos precisar ir adorar a Deus lá aqui no Brás, no Templo de Salomão, não. Não vamos, tá? Então, o que diz assim, ó. Nem neste monte, né, o Monte Garizim, nem em Jerusalém, que era a capital da religiosidade, né? Vocês adorarão o Pai, aqui nem em Jerusalém. Vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Isso. Aletheia, né? Em espírito e em verdade. Em aletheia, em emet, né? A mulher respondeu: eu sei que virá o Machia, ou seja, o Messias, o Cristo, né? O ungido, chamado Cristo. É o que eu tô falando aqui antes. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Machia, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou o porquê, nenhum deles perguntou o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o ungido, o Cristo ou o Machia? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Aqui é a questão das festas, gente, depois, tá? Vocês vão entender depois isso aqui. Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo, e que o que semeia é o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitam do trabalho deles. É o que eu estou fazendo aqui, gente. Os discípulos, os autores dos evangelhos trabalharam e eu estou apenas aqui, utilizando esse trabalho deles para semear sobre essa palavra de Deus para vocês. Aqui continuando, mas muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles.
e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vocês conseguem entender isso, gente? Olha, eu tô aqui, ou você está aí também falando a respeito da palavra de Deus. Vai chegar um momento que as pessoas não vão vir para Deus ou fazer uma conexão com o Eterno ou conhecer Jesus fora da curva por eu falar. Mas eles mesmos vão ler esses textos, vão fazer uma experiência com Jesus, com Deus, e eles já vão fazer, vão ter em suas vidas essa água viva, né? Essa água que nos traz alegria, que é a palavra de Deus. E Jesus veio para isso, né? Como uma fonte de água viva, tá? Então, depois, no próximo vídeo, eu vou falar a respeito de cada versículo de forma mais acadêmica, de forma mais... vou colher outros como eles pensam a respeito disso. Eu já dei aqui um pouco a minha opinião a respeito dessa leitura, mas eu vou trazer para vocês o que os acadêmicos que são profundos conhecedores do Evangelho segundo João, que estudam, como eu já falei para vocês aqui, eu uso muito o comentário do Boitla, do professor Johannes Boitla, porque ele já tem 50 anos de estrada só em Evangelho segundo João. Então eu trago para vocês a forma mais técnica também depois. Mas desse primeiro momento foi a leitura, e eu fiz alguns cortes em relação a algumas informações a respeito do texto aqui para vocês, do meu ponto de vista, né? Por isso esse canal se chama Bíblia com Francisca, porque eu também posso, como mulher... e como estudante de pesquisadora dos textos bíblicos, também emitir a minha opinião e trazer também para vocês esses textos de forma mais concreta aqui, né, para as nossas vidas no século 21, tá? Então, vocês percebam que aqui, nessa parte, quando ele fala, né, o povo da cidade diz: eu já não acredito mais porque ela falou. Mas porque eu fiz a experiência, eu ouvi ele, eu fiz uma experiência com ele. Então, eu acredito que ele é o salvador do mundo, né, do cosmos, né? Uma outra coisa aqui, né, que ele fala sobre o alimento, né? Essa questão do alimento que ele tem, né, de Deus, que é Deus quem o alimenta. Quer dizer, o alimento dele é o quê? Fazer o quê? As obras de Deus, ele trabalha para Deus. Então, cada momento que você está trabalhando, fazendo algo de bom, da justiça de Deus aqui nessa terra, realizando algo aqui nessa terra, pode ter certeza que você já está fazendo algo, servindo a Deus, já está fazendo uma obra de Deus. E isso você necessariamente não precisa você estar dentro de um templo, subindo no monte. Eu não estou dizendo que não é para você fazer. Subir, essas coisas todas. Mas você pode fazer no seu dia a dia, sabe? Coisa simples. Às vezes tem uma pessoa que precisa tá com frio, precisa de um cobertor. A pessoa às vezes não tem condições de comprar. Você tem? Você é abençoado e pode comprar? Dá. Você tem condições de repente ajudar um teu irmão que precisa às vezes de uma meia para aquecer os pés? Ajuda. Porque não é você. Você apenas é um canal de bênção para a vida das pessoas, e essas pessoas são um canal de bênção para a tua vida, porque elas te dão a oportunidade de você estar fazendo uma obra de Deus neste mundo, entendeu? Deus é tão maravilhoso que é uma mão de duas vias, gente, é uma via de duas mãos, desculpa. É um dar e um receber. Eu tô aqui transmitindo para vocês algo que eu já recebi. Então eu já estou com meu copo um pouquinho mais cheio, entendeu? Então eu sei que muito do que eu conheço aqui, essas questões mais técnicas, muita gente não vai ter esse tempo hábil para
conhecer isso lá nas universidades, enfim, porque tem outras atribuições, outras preocupações. Mas eu sei que no momentinho que tá ali cuidando do filho, amamentando o filho, tá fazendo uma comida, não precisa ficar me ouvindo, me olhando, mas coloca lá o celular e vai ouvindo. Isso aqui me chama. Às vezes uma coisa que eu leio aqui chama a atenção de você para você fazer algo na sua vida, ou uma mudança de postura, ou uma mudança de alguma coisa. Como eu falei, se a gente tá sem beber água, por exemplo, agora na questão mais concreta, às vezes eu esqueço de beber água. Aqui, ó. Às vezes eu esqueço durante o dia de beber água. E é muito importante a água para nossa vida, né? Então, vamos fazer isso também. Coisas concretas, mas também coisas espirituais, tá bom? Então, Jesus vem aqui e dá uma aula aqui para a samaritana. E como vocês já falaram, como ele diz, né? Haverá um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, né? O que significa isso? É a verdade, gente, é a justiça, é fazer o bem neste mundo, é a questão do amor a gente mesmo e ao próximo, a sermos justos conosco e com o próximo, né? Então, é isso, tá bom? Eu espero ter sido uma transmissora desta palavra de Deus, essa profetisa, né? Profetiza é boca de Deus, profeta é boca de Deus na vida de vocês, tá bom? E fiquem por Deus, em Deus, com Deus. Fiquem na bênção de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.